Então, mais uma vez, vamos ler aqui no Mayapur TV Brasil, o Srimad Bhagavatam, verso. Chaitanya Gosai havia me dito que faríamos hoje o verso 24, mas fiquei sabendo hoje que é o verso 23. Está tudo bem, tanto faz. Então, verso 23 do canto 1, capítulo 9, a morte de Bhishmadeva. Bem a caráter, bem na hora certa, porque é o dia do desaparecimento de Srila Prabhupada, o nosso Mahajana. Então, bem adequado o assunto hoje. É um verso muito famoso, esse verso, eu gosto muito dele, sempre gostei. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhaktya Vishamanujasmi. Bhaktya Vishamanujasmi. Vachajan Nama Kirtayan. Vachajan Nama Kirtayan. Chajan Kale Varanjogi. Chajan Kale Varanjogi. Mujate Kama Karma Bhi. Mujate Kama Karma Bhi. Bhaktya Vishamanujasmi. Vachajan Nama Kirtayan. Tyajan Kale Varanjogi. Ujjate Kama Karma Bhi. Tradução, vamos repetir, por favor. A personalidade de Deus, que aparece na mente do devoto, através da devoção atenta, e da meditação, e através do canto do santo nome, libera o devoto do cativeiro das atividades fruitivas, no momento em que ele abandona o corpo material, Essa é a afirmação do Mahajana. Nós temos que entender e levar muito a sério, porque é uma responsabilidade, mas também é um alento para o coração, né? Se ouvir isso aqui. Isso é incrível. O Mahajana dizendo, a autoridade, a personalidade de Deus que aparece na mente do devoto através da devoção atenta e da meditação, e através do canto do santo nome, libera o devoto do cativeiro das atividades fruitivas no momento em que ele abandona o corpo material. Então, está garantido. Significado dado por sua divina graça, nosso Mahajana Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Yoga significa concentração da mente desapegada de todos os outros temas. E, na verdade, essa concentração é samadhi.
ou ocupação 100% no serviço ao Senhor. E aquele que concentra sua atenção desta maneira chama-se um yogi. Tal devoto yogi do Senhor ocupa-se 24 horas por dia no serviço ao Senhor, de modo que toda a sua atenção fica absorta em pensamentos sobre o Senhor nas 9 modalidades de serviço devocional, a saber, ouvir, cantar, lembrar, adorar, orar, tornar-se servo voluntário, executar ordens, estabelecer uma relação amistosa e oferecer tudo o que se possua para o serviço ao Senhor. Através de tal prática de yoga, a união no serviço ao Senhor, a pessoa, desculpe, a pessoa é reconhecida pelo próprio Senhor, como se explica no Bhagavad Gita, a respeito do mais elevado estágio de perfeição de Samadhi. O Senhor chama um devoto raro assim de o melhor entre todos os yogis. Esse yogi perfeito é capacitado pela divina graça do Senhor a concentrar sua mente no Senhor com um senso perfeito de consciência e assim, por cantar seu santo nome antes de abandonar o corpo, o yogi é transferido imediatamente pela energia interna do Senhor a um dos planetas eternos onde não há possibilidade de vida material e seus fatores concomitantes. Na existência material, o ser vivo tem que suportar as condições materiais das 3 espécies de misérias, vida após vida, de acordo com seu trabalho fruitivo. Tal vida material se produz unicamente por causa dos desejos materiais. O serviço devocional ao Senhor não mata os desejos naturais do ser vivo, mas eles são aplicados à justa causa do serviço devocional. Isso qualifica o desejo de ser transferido ao céu espiritual. O general Bhishmadeva está se referindo a um tipo particular de yoga chamado Bhakti Yoga. E ele teve a fortuna de ter o Senhor diretamente em sua presença antes que abandonasse seu corpo material. Portanto, ele desejou, nos versos seguintes, que o Senhor permanecesse diante de sua vista. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostude. Bhaktya Vishyamano Jasmin Vachajana Makirtayan Tyajan Kalevaran Yogi Muchatekam
Hare Krishna. Alô, caiu a ligação, entra de novo. Estamos aguardando para o Bolacachá, ou para o Agocula. Deixa lá, né? Desculpa, não, só registrar. Tá bom. O pato deu uma caída aí. O pato caiu. Pode falar Pato, isso, o pato caiu. pode continuar, por favor. Bom, eu fui fazendo Não, aqui, porque para a gente estava tudo normal, mas então vamos voltar. Começando o significado dado por Srila Prabhupada, eu comecei a explicar aqui que aquela plataforma que o yogi bem-sucedido, não é qualquer yogi, o yogi malogrado não, aquela condição que o yogi bem-sucedido alcança, que é depois de dhyana, samadhi, os devotos começam já dessa plataforma de samadhi, quando ele se ocupa em transcendar o serviço amoroso espontaneamente a Krishna. Então, vejam só, o corte de caminho, foi o que Prabhupada falou aqui, explicou no significado, que o serviço devocional ele já começa dessa plataforma de samadhi, esse yogi que se ocupa 24 horas por dia em adorar Krishna e cantar o santo nome de Krishna, ele vive em samadhi.
Essa é a absorção em Samadhi. Aí eu estava explicando que nós temos que desenvolver essa fé de que existe esse caminho e é possível para todo mundo. Né? Estamos ouvindo aqui do Mahayana, ele explicando de maneira muito clara. Primeiro, a primeira parte do verso dizendo como fazer isso? Com incansável atenção, com muita dedicação, evitando atividades, como o Prabhupada falou aqui, ó, outros temas, evitando outros temas, sendo focado num tema. O tema é esse. Bhaktyavesha Manod Yasmin Vatyajana Makirtayam. O tema é adorar Krishna e cantar o santo nome de Krishna com mente concentrada. Manod Yasmin. Nada de dushtamana, nada de mente louca, mente instável. Não, mente fixa em executar, transcendental serviço amoroso a Krishna e cantar o santo nome de Krishna. Esse é o recado de Bhishma Deva, esse foi o recado de Srila Prabhupada para todos nós. Bhishma Deva, o general, né, da batalha de Kurukshetra, poderosíssimo, né? Ele está aqui dando instruções, deitado numa cama de flecha, e abandona o corpo na hora que ele quiser. Ele teve essa bênção, ele recebeu essa bênção de Maharaj Shantanu, né, do pai dele, também filho de Maharaj Shantanu com Ganga Mata, não é qualquer um. E Prabhupada, nosso marechal, repetiu a mesma coisa para nós, e está explicando aqui no significado. Já que essa plataforma é uma plataforma que transcende essa vida material, já é uma plataforma de samadhi, então nós devemos, com muita fé, nos manter nessa plataforma de samadhi, ficarmos estáveis nessa vida espiritual. Porque esse yogi, era isso que eu estava explicando quando ia começar a explicar quando caiu a internet. Porque o yogi, que é o melhor dos yogis que Krishna se refere, ele falou no capítulo 6 do Bhagavad Gita, Sankhya Yoga, o verso 47, Yoginam api sarvesham magatanam taratmana. Magatanam taratmana shradavam. Shrada é a fé. Shradavam bhajate dhyomam sameyukta tamu mataha. Então, qualquer um que tiver essa fé inabalável e se esforçar para controlar a mente, mantendo-a absorta em servir Krishna, agradar Krishna, adorar Krishna, e cantar seu santo nome e suas glórias, pode se tornar o melhor dos yogis. Porque Krishna falou, entre todos os yogis, aquele que tem plena fé em mim, depende plenamente de mim, se abriga em mim. E como o Prabhupada falou aqui no significado, não em outros temas, não, no tema da transcendência. Tem tanta fé que se aplica assim, vou fazer da minha vida um servo de Krishna, serviço devocional, adoração a Krishna e o cantar constante dos santos nomes de Krishna, que é o que há de mais poderoso dentro desse mundo, e dar essa compreensão para os outros, para as outras almas condicionadas. Quem se concentra dessa maneira, Yoginam apisarveshama gatanam taratmana. Tem tanta fé que isso é real. E tem tanta fé na misericórdia e na proteção de Krishna que se mantém fixo. Então, entre todos os yogis, aquele que se abriga em mim com grande fé e não se preocupa com mais nada, depende de Krishna, depende da misericórdia de Krishna, da proteção de Krishna. E me adora com transcendental serviço amoroso, é o mais querido por mim e o mais elevado de todos.
Então, Bhishmadeva está explicando isso aí, que é o mesmo que Srila Prabhupada nos explicou, nos deu. Srila Bhishmadeva, abandonando o corpo na batalha de Kurukshetra lá, como o general Mor, e Srila Prabhupada, como nosso marechal Mor, abandonou o corpo num dia como hoje, né? Nessa mesma data. E também, até na hora de deixar seu corpo, ele dava essas instruções, assim como Bhishmadeva deu as instruções ali deitado numa cama de flechas. Essa é a diferença do Mahajana. Essa é a diferença do Acharya. Essa é a diferença do devoto puro para os demais, para todas as outras almas. Então, Prabhupada continuou aqui. Quem se torna esse yogi, Bhakti Yogi, mais elevado de todos? Quem se torna esse yogi que é plenamente dependente de Krishna? Por isso, o que está mais unido, yoga, né? União, intimamente ligado a Krishna, se ocupa naturalmente, como falou o outro Mahajana, né? O outro Mahajana falou isso, para lá da Maharaja, se ocupa naturalmente nos 9 processos de serviço devocional. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. É isso aqui que Prabhupada falou, né? Quando essa atenção é absorta em pensamentos sobre Krishna, os 9 processos são executados concomitantemente. Ouvir sobre Krishna, o devoto só faz isso, não tem interesse em ouvir qualquer outra coisa. Nem Gramya-kata, nem Prajalpa. Ele tem interesse de ouvir sobre Krishna. Cantar. Ele tem desejo só de glorificar Krishna cantando, cantar as glórias de Krishna, cantar os santos nomes de Krishna, cantar os mantras védicos que iluminam a humanidade e que glorificam Krishna. Lembrar, como falou Srila Rupa Goswami, ele quer sempre se lembrar que é uma energia devocional de Krishna, por isso que tem que se situar como o que ele é, na sua posição condicional eterna como servo amoroso de Krishna. Então ele não se desvia disso, ele sempre se lembra disso, por isso ele é um devoto de Krishna. E nunca se esquece disso, por isso ele nunca tende Desculpa, eu desliguei. Entrei de novo, Prabhu. Agora não sei, Calma, continua. peraí. Porque... Acho que sim. Deixa eu ver.
Então aí. Pode continuar. Mas agora eu continuo ou começo tudo de novo? Porque Não, parou quase nada. tá difícil hoje. Maia tá batendo pesado. Foi só eu falar de Maia que a Tatasha não pode tender para o lado da energia dos olhos. Maia, que Maia entrou e falou: olha eu aqui. Derrubou a nossa transmissão. Mas então, eu não sei como está ficando tudo isso, mas de repente alguma coisa vai dar para salvar, dá para entender desse verso belíssimo e desse significado extraordinário de Srila Prabhupada que explica tudo. Explica tudo. Prabhupada está explicando, e eu estava agora lembrando, né, que de Mahajana para Mahajana, lembrando que Prada Maharaja, outro Mahajana, ele corrobora isso, explicando o Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Pada, Sevana, Martana, Vandana, Dasya, Sakya, Atmaniveda. Então, que é justamente o que Srila Prabhupada citou aqui. Ouvir, cantar, lembrar, adorar, orar, tornar-se voluntário, servo, executar ordens, estabelecer uma amizade sáquia, uma relação amistosa, e oferecer tudo o que se possua para o serviço ao Senhor. Esse é o devoto que executa dentro do seu programa de bhakti os 9 processos concomitantemente. Então, nós estamos ouvindo aqui essas afirmativas e nós temos que ter muito cuidado com essa questão, por exemplo, do Sakya. Nós temos que ser realmente favoráveis, amistosos, dentro do serviço transcendental amoroso a Krishna, para tornarmos-nos um dia, de fato, os melhores dos yogis, aqueles que estão mais intimamente ligados a Krishna, porque com essa mentalidade, tudo é uma questão mental, com essa mentalidade, Krishna aparece na nossa mente. E se Krishna aparecer na nossa mente, e se nós nos mantivermos a vida toda assim, na hora da morte, Krishna vai estar junto com a gente, como o Prabhupada explicou aqui, a energia interna de Krishna transfere essa alma para o mundo espiritual. Acabou a experiência de adhyatmika, de báltica, de daivika, Krishna, as misérias materiais. Acabou. No mundo espiritual não existe isso. Então, é um caminho prazeroso já e o resultado é extraordinário. Esse é o resultado de executar serviço devocional. Mas para nós preservarmos a nossa Bhakti Yoga, a nossa plantinha do serviço devocional, a nossa trepadeira que tem que chegar até o mundo espiritual, nós temos que ser muito Tatakarma Pravartanas. Nós temos que ser sáquias, favoráveis. Favoráveis. Não adianta a gente achar que vai alcançar o resultado desejado, resultado que estamos, assim, sinceramente nos esforçando para alcançar, se nós não tivermos esses cuidados, o cuidado, por exemplo, da boa vontade, da favorabilidade. Não adianta. Nós temos que ser realmente, como o Prabhupada explica, né? Unidos nessa diversidade que existe dentro da consciência de Krishna. Porque Kali Yuga é assim, esse senso crítico, essa intolerância
é muito comum, e entre os devotos, entre aqueles que estão tentando executar a Bhakti Yoga da maneira adequada, não é diferente. Também aparecem essas interferências que são naturais desse mundo material. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por exemplo, a gente pensa que, mas não é assim. Não, nós temos que entender aquilo que Prabhupada falava. Na consciência de Krishna, ninguém é insubstituível. Mas todo mundo como chama isso? Tem a palavra certa? Imprescindível. Todo mundo é importante. Então, nós temos que saber que todos estão no mesmo barco. Uns servem de uma maneira, outros de outra maneira, mas se todos estiverem realmente imbuídos do mesmo propósito, querendo satisfazer Srila Prabhupada, que foi o que ele mais pediu, para a gente trabalhar unido na consciência de Krishna, no movimento de Sankirtan dele, na ISKCON dele. Qual que é o problema? Então, eu vejo, às vezes, assim, que existe muita intolerância, todo mundo muito crítico, muito, assim... E nós vemos que isso é natural, nesse mundo material. Por exemplo, até... Ramachandra Puri criticou o próprio Sr. Chaitanya. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a criticar um devoto aqui, outro ali, a gente começa a criticar A, B ou C, e de repente estamos criticando o nosso Mahārājana, Srila Prabhupada. Porque a tendência é essa. Essa é a tendência. Procurar pelo em ovo, procurar só defeito, não ver sempre as virtudes, mas ficar sempre procurando os defeitos. Já que estamos todos no mesmo barco, temos que trabalhar de maneira assim, tolerante. Tolerante. Se não conseguimos elogiar alguém, também evitamos criticar. Porque, em nome de achar que tem cabedal para isso, se faz muita bobagem. Porque, poxa, Ramachandra Puri, tio espiritual do Sr. Chaitanya. Então, o Sr. Chaitanya, dando de novo exemplo, ele também aceitou as críticas de Ramachandra Puri. Mas essas críticas não foram bem assimiladas, bem aceitas pelos devotos, porque o Sr. Chaitanya passou a comer pouco, porque ele incentivava o Sr. Chaitanya a comer muito, a todos que ele tinha associação ali, tinha contato, e depois falava que comiam muito, e chegou a falar, procurou pelo em ovo no Sr. Chaitanya. É assim o senso do criticador. Chegou a um momento que ele queria criticar o Sr. Chaitanya de qualquer jeito, não achava defeito, ele acabou falando que tinha umas formigas ali pelo ashram, e que certamente essas formigas estavam ali porque o sannyasi, que era o Sr. Chaitanya, estava comendo muito doce. E que sannyasi não pode fazer. E se o Sr. Chaitanya, com muito para nos dar exemplo, para ensinar seus associados e todos nós, para ensinar todo mundo, ele falou, realmente um sannyasi não deve comer muito, deve se controlar, deve comer só o necessário. Então, nós temos esses casos aí, Valabhabhata, por exemplo, em nome de intelectualidade, de erudição, também foi outro que teve uma desavença com os devotos. Foi levar para o Sr. Chaitanya o significado do Bhagavatam feito por ele, dado por ele, foi todo mundo muito erudito, querer explicar o Mahamantra Hare Krishna, o poder do nome de Krishna, o nome de Krishna. E o Sr. Chaitanya não aceitou nada disso. Não aceitou nada disso. Por isso que nós temos que seguir os Mahārajas,
nós temos que seguir as autoridades, os acharyas. O Sr. Chaitanya falou, o Bhagavatam ele tem já o significado dado por alguém qualificado, que era Srila Sridhara Swami. E você deve seguir o que Srila Sridhara Swami falou. Então é assim, nós temos que seguir o que Srila Prabhupada falou, seguir o que o nosso Mahajana está explicando, e não ficar procurando ser mais erudito que o mestre espiritual, procurando ser mais avançado que o mestre espiritual, porque isso é impossível, ninguém nunca supera o mestre espiritual. O discípulo nunca supera o mestre espiritual, e isso é uma grande ofensa, tentar instruir o mestre espiritual. Então, nós temos que cada um dançar no seu quadrado, cada um fazer sua parte, cada um pregar de acordo com a sua compreensão e realização, e todos são úteis. Agora, se nós fizermos bobagem, como Ramachandra Puri fez, a ponto de desagradar, na hora de deixar o corpo, o seu próprio mestre espiritual, o Srila Madhavendra Puri, porque ele criticou, imagina, ele criticou Madhavendra Puri. E Madhavendra Puri estava, assim, chorando na hora da morte, se lamentando, porque ele falava, oh, meu Senhor, eu não consegui te alcançar, não consegui alcançar, maturar. Aí, imaginem só, o Ramachandra Puri vem com uma prepotência assim, perto do mestre espiritual e fala assim, olha, adora o Brahman, porque quem adora o Brahman, né, não se lamenta por nada, nem se regozija, nem se lamenta, está sempre estável. E Srila Madhavendra Puri falou, vai embora daqui, logo na hora de eu deixar meu corpo aqui, na hora que eu estou aqui ávido por estar com Krishna, você vem aqui estragar tudo. Mas é assim, um quer falar o Bhagavatam para o Sr. Chaitanya, que o Sr. Chaitanya ouça o significado dado por ele. O outro é assim, essa é a prepotência, essa falta de Tata Karma Pravartana, favorabilidade. Sakyam, falta de ser amistoso, de verdade, coração limpo. Então, a gente vê isso aí muito também entre nós. Muita gente, se gastasse o tempo que gasta como um criticador, como procurando defeito, em trabalhar pessoalmente, se esforçar mais, a gente estaria muito mais desenvolvendo muito mais a consciência de Krishna, que é o desejo do Sr. Chaitanya, que foi a ordem do Sr. Chaitanya, é o desejo de Srila Prabhupada. Não é assim? Então, no dia do desaparecimento de Srila Prabhupada, eu acho que é muito adequado que façamos essa introspecção, essa meia-culpa, essa autoanálise. O que eu estou fazendo para realmente satisfazer, não desagradar a Srila Prabhupada, pelo menos, já que não consigo satisfazer, pelo menos não desagradar. E acho que abandonar esse senso criticador é um grande passo nesse caminho. Srila Prabhupada vai ficar muito feliz de ver todos nós trabalhando juntos e cada um com a sua compreensão, com o seu nível, mas todos fazendo o mesmo esforço para fazer com que isso aqui que foi dado por Srila Bhishmadeva, que foi dado por Srila Prabhupada, se torne acessível a todos, porque esse é o desejo do Sr. Chaitanya. Esse é o desejo do Sr. Chaitanya. Imaginem só uma sociedade onde é possível todo mundo... O Srimad Bhagavatam, no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, tem um verso que é capítulo 25, é o verso 20, que fala assim, Prasangam Ajaram Pacham, Atmana Kavayo Vidu, Saeva Sada Shukrito, Mokshadwaram Apavritam.
Esse verso aí fala que qualquer homem inteligente, qualquer erudito, sabe que o maior problema da alma condicionada, o maior problema, maior causa do enredamento para a alma condicionada são os desejos materiais, é o desejo de gozo dos sentidos, é o desejo de desfrutar desse corpo e desse mundo, da matéria. Mas que Atmanakava e ouvido Saeva Sadashu, Krito Mokshadwarama Pavritana. Mas quando esse mesmo apego aí é aplicado a esses Mahājanas, como Srila Bhishmadeva, como Srila Prabhupada, quando esse mesmo apego é aplicado a almas autorrealizadas, esse apego abre a porta, o caminho, né, da liberação. Então, nós temos uma missão de Srila Prabhupada, que ele instituiu, que ele criou, e uma condição de servir dessa maneira, como com grande fé, adorando Krishna e cantando as glórias de Krishna, dada por Prabhupada, que nós devemos concentrar nossa atenção nisso. Desenvolver cada vez mais a missão de Srila Prabhupada. Aumentar cada vez mais as posses da sociedade consciente de Krishna. Divulgar cada vez mais a sociedade dos devotos. A ISKCON de Srila Prabhupada. Então, nós temos desejos e sabemos que o desejo é a causa do enredamento. Nós direcionamos esse desejo para a alma autorrealizada, para Srila Prabhupada. Vamos lutar para obter cada vez mais bens para isso com o Srila Prabhupada, não para nós. Vamos lutar para fazer cada vez mais a isso com o Srila Prabhupada próspera, forte. Não nossas vidas, nossas posses, nossa família só. Não, a família de Srila Prabhupada, a família consciente de Krishna. Vamos dar tudo para que isso se torne um sucesso. E aí nós estamos aplicando esse apego material, que, como o Prabhupada falou aqui, ninguém se livra assim dos desejos materiais, mas purifica-se esses desejos materiais. Essa é a purificação dos desejos materiais, né? Essa é a purificação. O serviço devocional ao Senhor não mata os desejos naturais do ser vivo, mas eles são aplicados à justa causa do serviço devocional. Aí, é isso que eu estou falando. E tudo pode ser usado para Krishna. Tudo deve ser usado para Krishna. E assim executamos atividades que são chamadas transcendentais, na plataforma de Samadhi, que não enredam. Ação que não gera reação, né? Isso é a perfeição da vida. Livres das influências dos modos, que é por causa disso que criamos novos corpos, né? Então, acho que quando alguém começa a executar serviço devocional dessa maneira mesmo, ele já se livra de imediato das influências de bondade, paixão e ignorância. Ou seja, não vai nascer aqui numa condição melhor, nem intermediária, nem pior. Bondade, paixão e ignorância. Porque o que ele está fazendo é a karma. Não tem influência de karma, não tem influência dos modos, não tem reação para essa ação. E a única maneira da gente fazer isso é assim, aplicando o nosso apego pelo Mahājana, pelo devoto puro de Krishna, pela missão dele. Ah, Prabhu, mas não entendo. Ah, é muito bom lembrar isso. Não entendo muito bem isso. Também no mesmo Srimad Bhagavatam, o terceiro canto também tem Lamentações de Devahuti, tem
é o verso 55 do capítulo terceiro canto, capítulo 23. Tem um verso que, inclusive, tem uma linha igual a essa que eu... Saiva Sada Shukritu. Também, esse verso, Mãe Devahuti está falando a mesma coisa. Porque ali é toda a questão da associação, né? Para Sangama Jaram Pachan. Esse outro começa. Sangodya Sansrite Retu. Asatsu Vihitodia. Saeva Sada Shukrito. Nissangato Ayakalpate. Mesmo que seja de maneira inconsciente, quando você se associa com... A associação é igual. Que a Mãe Devahuti está falando aí, que a associação com um materialista, a associação com alguém que está em ilusão, ou a associação com uma alma autorrealizada, a associação com alguém que é um vidente da verdade, a associação é a mesma. Sangodya Sansrite Retu. Asatsu Vihitodia. Saeva Sada Shukrito. Mokshadwarama Pavritan. Então, nesse verso aí, ela estava falando, porque ela se casou com Kardama Muni, né? Que era uma alma avançadíssima, que iluminou ela fala assim, que a associação que visa o gozo dos sentidos, o gozo material, certamente é o caminho do aprisionamento, o caminho da prisão material. Mas esse mesmo tipo de associação, essa mesma associação, quando é com uma grande alma, ela abre a porta da liberação. Ela abre o caminho da volta ao lar, de volta ao Supremo, da salvação, ainda que seja a dia, sem consciência. Então, pode ser que não tenhamos muita consciência do poder dessa associação e dessa rendição a uma alma autorrealizada como Srila Prabhupada e o desejo sincero de agradar, de satisfazer uma pessoa como Srila Prabhupada. Pode ser que não tenhamos ainda essa consciência, mas o resultado é garantido se colocarmos isso em prática, se aplicarmos o nosso apego a ele, se aplicarmos as nossas atividades para a satisfação dele e não da nossa. Essa é a garantia. Porque a Mãe Devahuti fala isso, porque ela não poderia ter se casado com um príncipe. Ela era uma princesa. Ela se casou com um yogi Kardama Muni. E aí a conclusão é que ela chegou a falar isso aí. Talvez se tivesse se casado com um príncipe materialista, ela ia ter a mesma associação que ela teve com o yogi Kardama Muni, mas por estar associada com uma grande alma como Kardama Muni, ela teve a porta da liberação aberta para ela. Enquanto que se tivesse se casado com um materialista, ia ser a mesma associação. Ela estava cada vez mais se enredando no ciclo de nascimentos e mortes, a roda do Sansara. Então, é assim, a gente se associa com Prabhupada, se associa com seus servos fiéis, se associa vive na sua sociedade como um membro ativo. E as atividades que estamos executando não terão resultados que enredam, terão resultados que liberam. Essas atividades são atividades transcendentais, mas a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que entender que isso é verdade. E nós entramos dentro de um processo que é natural, que é real. Como o Chaitanya Charitamrita fala, né? Guru Krishna Rupa Hana Shastrera Pramana. Guru Rupa Krishna Kripa Karena Bhaktagana. A opinião ponderada de todas as escrituras reveladas é que o mestre espiritual não é diferente de Krishna. E que Krishna
salva os seus devotos na forma do mestre espiritual. Aí, Srila Bhishmadeva Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Não é isso. Não é isso. E mais ainda, passamos pelo processo reformatório de iniciação de acordo com as instruções dos acharyas, dos mahajans, o Parampará, a sucessão discipular. Estamos dentro de um processo autorizado que Srila Prabhupada nos deu. E o Chaitanya Charitamrita também diz, Dikshakari Bhaktakara, Atma Samarpana, Seikari, Krishnatari, Kari Atma Sama. Nesse verso, Krishna fala que quando alguém se submete a trilhar esse caminho para se tornar o melhor dos yogis, um Bhakti Yogi, um devoto de Krishna, quando alguém se rende a ele, aceita um mestre espiritual, é iniciado, no momento da iniciação, Dikshakali, Bhaktakari, Atma Samarpana. Seikari, Krishnatari, Kari Atma Sama. Krishna fala que ele vê essa alma que está se propondo a fazer esse esforço, trilhando esse caminho certo, tomando a atitude correta, como se fosse ele mesmo. Ele fala que ele vê essa alma que está tomando essa decisão raríssima, difícil de alguém tomar, como se fosse ele mesmo. Como se fosse imaginem. E a partir daí, aquela história toda que todo mundo pode chegar nessa plataforma do Yoginam Mapisarvesham, Magatanam Taratmana, Sharadavam Bhajati Juman Samyuk Tatamopadaha, de ser o melhor dos yogis e aquele que está mais intimamente unido com Krishna em serviço devocional amoroso, por estar com a fé madura e por estar tomado por essa fé e trilhando esse caminho com muita determinação, qualquer um, independentemente é muito bom lembrar isso, gente, sempre, independentemente do nível, do status social, intelectual, de formação material, econômico, totalmente, não nada, Kiba Vipra, Kiba Nyasa, Shudra Kenenaya, Jai Krishna Tattva Veda Sei Guru Raya. Também falou Shri Chaitanya Charitamrita. Pode ser que alguém tenha a boa fortuna de ter o bom karma, de ter nascido numa família de brahmanas, uma família de... pode ser que seja um brahmana, um vipra versado no conhecimento védico. Pode ser que alguém seja de nascimento baixo, nasceu numa família de Shudra, de casta inferior. Pode ser que alguém esteja na ordem renunciada, mas se alguém se torna aquilo que Prabhupada está tentando nos ensinar a vida inteira, para todos nós, se alguém se torna um mestre na ciência da consciência de Krishna, então ele é qualificado para ser um guru genuíno, um guru autêntico. Não importa nada mais importa. Nada mais importa, o que importa é isso. É o que ele está fazendo para se qualificar, é o que ele faz para se qualificar, e não as condições externas. Porque toda alma já é plena de conhecimento, ela só precisa recuperar essa consciência, recuperar essa consciência pura. Todas almas são. E todas são servos eternos de Krishna Viveira. Krishneira Nityadas, como o Sr. Chaitanya falou inúmeras vezes isso. A gente tem que entender isso. E, como falam também as escrituras, Satkarma Nipunavipro. Mantatantra, Visharada. Vaishnava Guru Nasyag. Vaishnava Sopacho Guru. O pai era um mestre espiritual, assim, com todas as qualidades, mas qualquer um de nós que seguirmos seus passos, trilharmos
o seu caminho com muita fé, com muita sinceridade. Qualquer um que se render completamente a Srila Prabhupada, embora não tenha nascido numa família de brahmanas, tenha nascido até numa família de comedor de vaca, que é pior do que família de comedor de cachorro, embora não tenha tido todas essas facilidades por nascimento, essas facilidades, esse verso fala isso das escrituras. Sakarma Nipuno Vipro Manta Tantra Visharada. Vaishnava Guru Nasya. Se não for um Vaishnava, se não é uma alma rendida a Krishna, se não é um devoto, não é um mestre espiritual autêntico, ainda que seja um Brahmana versado em todo o conhecimento védico, em todos os temas. Não está qualificado para ser um mestre espiritual. Enquanto que, por outro lado, ainda que tenha tido, como todos nós tivemos, somente no Ocidente, onde Prabhupada veio pregar, nascimentos baixos, mas se todos se esforçam e entendem dessa maneira, e se tornam realmente mestres na ciência da consciência de Krishna, são gurus autênticos, são qualificados para continuar isso que Prabhupada fez para todos nós, levar isso adiante. Então, nós temos que ter realmente pés no chão e união. União. Vamos tentar abandonar essa consciência de Valabhabhata, de Ramachandra Puri. Vamos desenvolver uma consciência livre de críticas, livre de ofensas. Vamos fazer aquilo que Srila Prabhupada estabeleceu para nós e que ele pediu humildemente, que nós provaríamos o amor que nós temos por ele se trabalhássemos juntos. Ou seja, trabalhar junto significa trabalhar se tolerando, trabalhar se mantendo unidos na diversidade. Unidade na diversidade. Esse é o segredo do sucesso para todos nós. Não sei se eu já falei demais, não sei se está explicado o que Bhishmadeva disse aqui, mas isso significa executar o processo com mente controlada, com incansável atenção. Isso significa cantar as glórias de Krishna sem cometer ofensa, o santo nome de Krishna sem cometer ofensa. E o resultado desse serviço devocional puro é uma grande prosperidade para a nossa sociedade consciente de Krishna e a garantia de que estamos trilhando o caminho certo da maneira correta. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Tem duas perguntas. Eu pedi para o Prabhu Dito Negochar, ele falou que eu podia ler para você. Tá. Uma é da nota de Gopi Canta. Ela fala assim: grata pela aula, reverências. Deveríamos cultivar a apreciação entre os devotos e desenvolver nosso olhar de abelhas. Porque é difícil. Por que é difícil? É nosso orgulho? Como desenvolver humildade em Kali Yuga? Bom, ela já deu a resposta. Difícil porque é Kali Yuga. Kali Yuga é assim, né? Kali Yuga é Prajena o pai, o chá sabiá, kalu, asmin, yogi, janá, manda, sumanda, matayo, manda, bhagya, yupadruta. Nós, na Kali Yuga é isso aí, né? Nós temos vida curta, temos... somos, por natureza, briguentos, azarentos, desorientados, mentirosos, e vivemos, acima de tudo, perturbados. Então, a única maneira na Kali Yuga, a única maneira é a gente cantar o Mahamantra Hare Krishna seriamente, para a gente poder se livrar desses anartas todos, porque o Mahamantra Hare Krishna é capaz de fazer isso. Então, nós temos que... Vachajana Makirtayan falou,
Bhishma Deva, nós temos que cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Karnarashaya Nakata, ouvindo com o ouvido bem aberto mesmo, prestando atenção, falando corretamente, sem pressa, cantar o Mahamantra Hare Krishna bem cantado, que o Mahamantra Hare Krishna nos livra de todas essas contaminações, de todas essas sujeiras. É a única maneira. Na Kali Yuga não tem outra maneira. O outro é o Prabhu Helenilson Soares. Ele fala, Jai Prabhu, reverências, desculpe minha ignorância, mas dentro deste mundo de dualidade, se não existisse a intolerância, as críticas, etc., como poderíamos desenvolver a tolerância e boa conduta? Não, mas que existe, nós estamos carecas de saber. É justamente isso que estamos falando. Claro que a gente já sabe que esse mundo existe tudo isso, mas nós não podemos ficar envolvidos com tudo isso, nós temos que transcender tudo isso, se quisermos dar certo na vida. Por isso que Srila Prabhupada falava que como a Terra, o planeta Terra é um planeta intermediário, ele fica no meio dos planetas intermediários, no meio do meio. Então aqui nós podemos ver um pouco do que tem nos planetas celestiais e até um pouco do que tem nos planetas inferiores, de Adaluca, infernais. Então, aqui a gente experimenta, sim, na plenitude essa dualidade. A gente vê, mas nós sabemos que uma coisa vale a pena você cultivar, você trabalhar com essas armas, e a outra coisa não vale a pena. Então, se vale a pena desenvolver boas qualidades, ainda que sejam materiais, por que não desenvolver? E se vale a pena não se envolver com qualidades degradadas e situações e vícios que nos degradam, por que não evitar? Aqui nós temos a chance de ver os dois lados. Aqui a gente conhece desde uma coisa celestial quanto uma coisa infernal. Então a gente trilha o caminho do meio. Esse trilhar o caminho do meio significa modo da bondade. Esse modo da bondade nos qualifica para termos paz, inteligência, sobriedade, né? Sudia, inteligência livre de ignorância. Adia é ignorância. Sudia, com inteligência aguda, nos dá essa discriminação, no bom sentido, né? Não pejorativa, essa discriminação, para nós sabermos como agir nesse mundo de dualidade. Ou seja, agir de maneira que transcendamos bondade, paixão e ignorância. Transcendamos aquilo que tem de melhor nesse mundo e o que tem de pior. E vivamos em consciência de Krishna. Essa é a plataforma transcendental. Então, a Terra é um planeta adequado para a autorrealização justamente por isso. Por isso que Krishna aparece aqui, tem seus passatempos, por isso que o Sr. Chaitanya veio e deixou nessa Kali Yuga um processo para a autorrealização, porque a Terra é um planeta muito adequado para isso. E ouvimos isso do próprio Srila Prabhupada, nosso Maharaj. Então é isso, gente. Com todos os cortes, com todos os problemas, estamos aí mais uma vez. Muito obrigado a todos e parabéns pelo Mayapur TV. É muito bom esse programa de Bhagavatam para o mundo inteiro. E é isso aí. Chaitanya está falando? Não, eu não estou ouvindo. A gente ouve ele. Não, agora eu não estou ouvindo, ele está falando. Então tá. Hare Krishna, thank you. Já? Haribo! Estamos juntos. Hare Krishna. Srila Prabhupada aqui. Já é.